Olá, queridos alunos. Bom, esse agora é final de período, né? Está se aproximando nossa prova presencial. Eu fiz a opção aqui por trazer para vocês aqui uns slides e nós vamos comentando. Eu acho que fica mais fácil. Eu fiz um compacto aqui da nossa disciplina, apontei alguns pontos que eu entendo como principais e que provavelmente são pontos que cairão na prova de vocês, tá? Lembro que a prova é constituída de duas questões discursivas. Respondam a questão discursiva, tentem trazer alguma coisa, porque até para a gente poder entender, ajudar na hora da correção. E as demais questões são objetivas. Preste atenção, leiam, lembrem que tem que marcar no cartão resposta, então atenção na hora de marcar. Bom, vamos lá, gente. Começando aqui o nosso estudo dirigido pela unidade 1, a gente fala aqui da questão do surgimento e da formação do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele surgiu a partir da Revolução Industrial, ocorrida lá na Europa. Antes disso, ninguém falava, se cogitava em direito do trabalho. Aqui no Brasil, isso ganhou mais repercussão após a abolição dos escravos, começou-se a se notar, mas o direito do trabalho no Brasil, de fato, existente, o que mais se aproxima do que a gente conhece hoje, advém após o golpe de 30, com Getúlio Vargas, até porque é aí que nasceu a CLT e os direitos que até hoje permanecem. No que tange a questão da formação do direito do trabalho, a formação do direito do trabalho, ela é legislativa. Por quê, gente? Porque, como eu acabei de falar, o direito do trabalho aqui surge na era Vargas. Logo, CLT e as mais leis esparsas. Portanto, a gente pode dizer que a formação do direito do trabalho, ela tem cunho legislativo. Por quê? Porque ela surgiu a partir dessa inserção de leis. Tá ok? Eu lembro ainda também que a questão dos direitos fundamentais trabalhistas, eles foram inseridos na Constituição somente a nossa Constituição atual, chamada Constituição Cidadã de 1988, ok? Bom, passando aqui um pouquinho da questão das importâncias, vamos falar aqui mais especificamente dos nossos princípios de direito do trabalho. Os princípios, como a gente já falou até no vídeo anterior, eles servem para quê? Eles são a base daquela determinado conteúdo, daquela disciplina, eles dão um alicerce para a própria existência do direito do trabalho. Dentre os principais aqui que hoje eu trouxe para vocês, é o princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade, gente? O juiz pode privilegiar situações de fato em detrimento de documentos. Isso aqui fica muito mais fácil da gente ver na prática. Joana foi contratada para trabalhar segunda a sexta numa determinada padaria, ganhando um salário mínimo e não assinar a carteira dela. Joana, em que pese tenha sido contratada como balconista daquela determinada padaria, aprendeu os ofícios de padeira também e começou a fornecer pão, no entanto, continuava ganhando um salário mínimo. Digamos que foi mandada embora, não recebeu, recebeu, vamos dar o exemplo que ela recebeu, as verbas rescisórias baseadas naquele salário mínimo ali que estavam pagando. Joana entra na justiça pedindo que um acúmulo de função, uma diferença salarial, e o dono da padaria chega no dia da audiência e fala que ela não tem direito, pois ela recebeu, embora a carteira dela não tivesse assinada, mas que ele vai fazer ali no ato, mas que ela recebia somente o salário mínimo, que era o combinado e tal. E Joana não tinha recibo nem nada. No entanto, Joana traz duas testemunhas que conseguem comprovar que viam o pagamento, ela fazia realmente a atividade de padeira. Então, numa hipótese dessa, o juiz, com base no princípio da primazia da realidade, pode vir a condenar esse dono, esse proprietário, enfim, o estabelecimento comercial, a pagar essa diferença salarial, reconhecer esse outro vínculo de Joana, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro o que é o princípio da primazia da realidade. No que tange ao princípio da condição mais benéfica, significa o quê? Toda circunstância que seja mais vantajosa do que o empregador se encontrar, ela prevalecerá sobre uma situação anterior. Gente, no princípio da condição mais benéfica, hoje esse princípio talvez fique um pouco mitigado em razão da reforma trabalhista. O que quer dizer o princípio da condição mais benéfica?
Eu, Caroline, fui contratada para trabalhar de segunda a sexta num determinado local, mas sempre pude e sempre recebia uma gratificação dentro do meu contra-cheque, uma gratificação em razão de uma função. R$ 400 a mais dentro do meu salário. No entanto, mediante um acordo coletivo, essa gratificação foi estipada, ou seja, ela saiu daquela minha relação laboral. Isso é possível? Pelo princípio da condição mais benéfica, não. Eu teria que continuar recebendo essa gratificação. Porém, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Quando a gente pensar na situação concreta, que hoje o combinado, ou seja, o acordado, em acordo coletivo, em convenção coletiva de trabalho, vale mais do que aquilo que está legislado. Portanto, esse princípio pode ficar mitigado. Como professora, tá, mas e aí nessa situação? Eu vou aplicar o princípio ou eu vou aplicar o acordo? Gente, ninguém sabe ainda muito bem como é que isso vai ficar. A gente está aguardando decisão judicial, porque, ao meu ver, o princípio, a gente de raiz de direito do trabalho entende que não pode ficar mitigado, porque daqui a pouco o direito do trabalho vai perder sua própria essência. No entanto, a lei está aí e diz o contrário. Então, a gente tem que acompanhar a jurisprudência, ver as decisões, tá? Mas não aprova. O que é a condição mais benéfica? O princípio da condição mais benéfica é toda aquela circunstância mais vantajosa que o empregado se encontrar. Então, essa condição sempre vai prevalecer sobre a anterior, seja oriunda de lei, contrato, norma coletiva, tá bom? Passando aqui mais um pouquinho, características do empregado. Gente, as características do empregado, elas se encontram lá no artigo 3º da CLT. Empregado é aquele que trabalha, que labora com pessoalidade, ou seja, tem que ser ele. Eu não posso eleger outra pessoa em regra para trabalhar no meu lugar, claro, em caso de exceção, né? Férias, hora extra, enfim, situações que não sejam o comum, tá? Então, é aquele empregado que trabalha com pessoalidade, não eventualidade, ou seja, ele tem uma habitualidade naquela prestação de serviço. Além de ser ele está sempre praticando aquilo, é ele quem vai fazer dentro de uma habitualidade, não eventual. Tem que ter onerosidade, ou seja, ninguém trabalha de graça. O empregado trabalha para receber salário. Ele tem subordinação jurídica, ou seja, ele tem que obedecer às regras daquele empregador. E, além disso, a alteridade, o risco do negócio, do empreendimento, é do empregador e não do empregado, ok? Vamos passar aqui agora para a nossa unidade 2, que a gente fala de estágio. Gente, o que é o estágio, né? O estágio ele é um ato educacional desenvolvido no ambiente de trabalho que tem por objetivo preparar aquele aluno ali para elaborar posteriormente. O estágio ele serve justamente para adicionar o estudante dentro do futuro ambiente de trabalho daquela profissão que ele escolheu, ok? Direitos do estagiário. O estagiário, em regra, ele não tem um salário, uma bolsa determinada, tá? Pode vir a receber ou não uma determinada remuneração. Uma coisa aqui que é importante a gente destacar, caso ele tenha uma bolsa, auxílio, alguma remuneração, sobre essa remuneração não incide em cargos previdenciários. No entanto, a empresa que vira contratar aquele estagiário, ela tem que, é obrigatório, tá, gente? Fazer um contrato de apólice de seguro contra acidentes pessoais durante todo o período de vigência daquele estágio. Outra coisa importante, a duração máxima do contrato daquele estagiário é de até 2 anos, tá bom? Outra coisa aqui também importante da gente destacar, a carga horária.
A carga horária máxima, em regra, né, quando a gente está falando aqui de ensino superior, educação profissional de nível médio e de ensino regular, é de no máximo de 6 horas por dia e 30 horas semanais. Quantitativo de estagiários na empresa. Isso aqui, gente, sempre cai em prova, tá? Até por conta de questão de pegadinha, de ser um facilitador na hora de elaborar questões. A empresa que tem de 1 até 5 empregados vai ter direito aqui a um estagiário. A empresa que tiver de 6 a 10 empregados pode ter até 2 estagiários. Aquela empresa que tem 20 a 25 empregados, ela vai poder ter até 20% de estagiários. Ok? Isso por quê, gente? Para que a empresa tenha idoneidade no contrato de estagiários, para fim de burlar a legislação trabalhista. Então, a própria lei, ela impõe um quantitativo de estagiário dentro das empresas. Tá ok? Passando aqui mais um pouquinho, vamos falar aqui das nossas modalidades de contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado, bom, primeiro, o que é um contrato por prazo determinado? Bom, esse contrato ele serve em serviços em que há uma clara transitoriedade de uma necessidade, ou seja, alguma coisa que justifique que haja um prazo determinado. Geralmente são para atividades empresariais que têm caráter transitório, né? E nos contratos de experiência. O que é importante a gente destacar aqui dentro do nosso contrato por prazo determinado? O contrato por prazo determinado, propriamente, ele pode ter a durabilidade de até 2 anos e haver uma única prorrogação. Enquanto no contrato de experiência, gente, o prazo são 90 dias. Ó, ressalte, 90 dias e não 3 meses. Lembrem que a gente tem mês 31, tem mês como fevereiro que pode ser até 28, 29 dias, então isso é importante de destacar. Além disso, a questão de prorrogação. Isso também sempre cai em prova. Eu acabei de falar aqui, quando eu falei do contrato por prazo determinado, que ele pode ter uma única prorrogação dentro desse contrato. Então, para ficar claro, vou dar um exemplo. João foi contratado para trabalhar num hotel de veraneio no mês de janeiro, em princípio, para trabalhar somente 1 ano. Ocorre que a empresa gostou do trabalho dele e pergunta se ele tem interesse, ele concorda e há uma prorrogação de mais 6 meses. Passados 6 meses, a empresa o chama novamente e pergunta se ele tem interesse de mais uma prorrogação de 6 meses. É possível essa outra prorrogação? Ou seja, 1 ano, mais 6 meses e mais 6 meses? Não, não é possível. Por que não é possível, gente? Porque a prorrogação ela só pode ocorrer uma única vez. Por quê? Isso é para evitar que fique havendo várias prorrogações dentro de um mesmo contrato. Tá, professora, mas e se mesmo assim a empresa fizer essa prorrogação? O contrato ele vai mudar de essência, ele vai deixar de ser contrato por prazo determinado e vai se tornar a modalidade de contrato por prazo indeterminado, tá? E o mesmo acontece no contrato de experiência, que é muito comum de as empresas errarem. Muitas empresas colocam o contrato de experiência por 45 dias. Aí, às vezes, por algum motivo, vão lá e prorrogam por mais 30, depois que às vezes querem prorrogar mais. Não é possível, gente. Ou 30, 30, 30. É muito comum até ser 30, 30 e 30. E não pode. Eu posso prorrogar o contrato de experiência? Posso. Mas essa prorrogação só pode acontecer uma vez. Eu não posso fazer prorrogação de contrato por prazo determinado por mais de uma vez. Tá ok? Bom, contrato de trabalho e o contrato individual. O que é o contrato de trabalho, gente? O contrato de trabalho, ele é aquele contrato em que há um ajuste de vontade entre as partes, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? Que se compromete a prestar serviços dentro daquele rol que a gente acabou de falar aqui do artigo 3º da CLT. Isso é um contrato de trabalho. Professora, qual a diferença do contrato de trabalho para o contrato individual? O contrato de trabalho ele pode ser tanto individual como ele pode ser em grupo, tá? É a diferença. Quando eu falo aqui de contrato só individual, é aquele acordo, né, gente? Pode ser tácito, ou seja, não necessariamente ser expresso, escrito. Ele pode ser verbal,
Pode ser por prazo determinado, pode ser por prazo indeterminado, que vai corresponder a uma relação de emprego, onde, de regra, há um objeto livre de estipulação dos interessados, principalmente agora depois da reforma trabalhista. Então, o contrato hoje fica muito à mercê das partes, daquilo que elas desejam de impor, claro, aquilo que não for contra a lei. Tá ok? Unidade 4, gente. A nossa unidade 4, ela fala muito das questões referentes à reforma trabalhista. E a nossa prova também vai vir pedindo algumas coisas, até pela importância que o assunto tem hoje. Inicialmente, aqui eu trouxe esses 4 pontos para a gente falar. Primeiro, a demissão por acordo, né, que é a demissão em que não há justa causa e que as partes entram num consenso para ter uma rescisão. Modalidade inserida após reforma trabalhista, muitas das vezes isso já acontecia de forma informal dentro das empresas, no entanto, às vezes desencadeava reclamações trabalhistas mesmo depois de um acordo, porque não tinha o peso que hoje tem, não era possível em regra. Então, muitas das vezes o empregado fazia um acordo dentro da empresa, depois se achava prejudicado e ingressava com uma reclamação trabalhista pedindo as diferenças daquilo que não recebeu. Hoje não é possível. A partir do momento que o empregado faz o acordo, a demissão por acordo, ele não pode, ele é impedido de ingressar com uma reclamação trabalhista, claro que dentro daqueles termos do que foi acordado. Ok? E o que esse empregado vai receber quando ele faz uma demissão por acordo? Bom, ele fará jus ao recebimento de 80% do fundo de garantia, né, a levantamento desse fundo, e ele vai receber somente a metade da multa. Ou seja, a multa, em regra, é 40%, ele vai receber 20% sobre a multa e vai receber a metade do aviso prévio indenizado. Afinal de contas, se ele fez um acordo, não tem por que ele ficar 30 dias, 45 dias, dependendo do prazo, de acordo com a lei, em aviso prévio, ok? As demais verbas, ele vai fazer jus, né? 13º, diferença proporcional, férias, tal, do salário, ok? A questão principal aqui, quando a gente fala da demissão por acordo, que é o que veio de novidade, é a possibilidade de sacar 80% do fundo, a metade da multa indenizatória do fundo de garantia e a metade do aviso prévio, tá bom? Eu trouxe aqui também a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, até já falei anteriormente, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Hoje, a lei determina que aquilo que foi negociado entre empregado e empregador, notadamente dentro de acordo ou convenção coletiva, ela vai prevalecer sobre a lei, tá, gente? É um assunto super discutível e discutido. Quando a gente vai ler nos livros, os doutrinadores não chegam ainda num consenso e a gente está aguardando a prática dizer como é que isso vai funcionar de verdade, tá bom? Questão da liberdade sindical. Hoje, como todo mundo aí, né, em regra, deve estar sabendo, ninguém mais é obrigado a descontar com a contribuição sindical que todo mundo pagava, todo mundo que era empregado, né, no mês de março. Em razão do princípio da liberdade sindical que vigora aqui na nossa legislação, se tornou facultativa a contribuição sindical. Ou seja, para o meu empregador descontar a contribuição sindical, eu tenho que aderir, eu tenho que dizer que eu concordo com esse desconto. Esse dispositivo que veio na reforma trabalhista foi alvo de inúmeras ADIs no STF, ou seja, querendo a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Se eu não me engano, foi por cerca de 22 ADIs, todas elas interpostas por sindicatos de categoria profissional e de empregados, desculpa. E o STF, há uns 2 meses atrás, já teve decisão dizendo que a liberdade sindical vigora e que não há inconstitucionalidade alguma do dispositivo da reforma, portanto, só paga contribuição sindical quem assim desejar, tá bom? É um dos pontos da reforma que, em regra, os doutrinadores e a jurisprudência concordam.
Eu acredito que nós só vamos ver o reflexo dessa questão da liberdade sindical lá na frente, porque muitos sindicatos não vão ter dinheiro para se manter. E se a gente está falando que o negociado prevalece sobre o legislado, e essa negociação, em regra, é por acordo, convenção coletiva, em que há obrigatoriedade dos sindicatos, e se os sindicatos estão perdendo força, como é que isso vai ser, né? Eu acho que fica para reflexão de vocês, mas é um ponto a se pensar, porque hoje todo mundo está feliz de não ter mais que pagar. O sindicato não faz nada para mim, eu não tenho que pagar. Mas a gente tem que lembrar que na hora lá de fazer o acordo de convenção coletiva, quem está lá representando o empregado é o sindicato, ok? Bom, outra coisa aqui, gente, pagamento do 13º. O pagamento do 13º, ele pode ser parcelado em 2 vezes, né? A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Lembrando sempre que a incidência de encargos recai sempre sobre a segunda parcela, tá bom? Aqui na nossa unidade 5, eu só trouxe aqui para destacar para vocês a questão da carteira de trabalho. No momento da admissão do empregado, principalmente quem trabalha em RH, DP, prestar atenção que a carteira ali, de regra, ela tem que ser devolvida em até 48 horas. Ou seja, se eu recolhi a carteira para assinar a admissão daquele meu empregado, eu tenho que devolver em até 48 horas sob pena de retenção, tem que pagar multa. Tá? É muito comum na Justiça do Trabalho nós termos ações em que houve retenção da carteira de trabalho do empregado, ele entregou no início da relação laboral e trabalhou às vezes anos e a carteira dele nunca voltou. Tá? É bem comum isso, aí os juízes andam aplicando multa severa. Tá bom? Bom, férias. As férias também houveram grandes novidades a partir da reforma trabalhista, né? Todo mundo gerou muita confusão, algumas dúvidas, mas eu acho que dentre as dúvidas da reforma é o de menos impactante perante o empregado. Bom, gente, as férias, para começar aqui a explicar, existe o período aquisitivo e existe o período concessivo. O período aquisitivo são aqueles primeiros 12 meses da relação de trabalho em que o empregado vai fazer jus. Ou seja, se eu entrei na empresa no dia 1º de janeiro de 2018, o meu período aquisitivo vai até o dia 31 de dezembro de 2019. Desculpa. Se eu entrei na empresa no dia 1º de janeiro de 2018, o meu período aquisitivo é até o dia 31 de dezembro de 2018. Já está em outubro, já estou pensando lá no ano que vem. Tá bom? Então, eu tenho 12 meses para perfazer esse meu período aquisitivo. Eu só vou ter direito ao gozo dessas minhas férias no período concessivo, ou seja, nos 12 meses subsequentes, posteriores. Outra coisa aqui que é bom chamar a atenção é que quem via de regra, decide o melhor período para eu gozar as minhas férias é o empregador. Poxa, mas eu gosto de tirar minhas férias em fevereiro, no carnaval. Será que eu não posso? Gente, nada impede que haja um consenso entre empregado e empregador. Mas não há uma obrigatoriedade do empregador definir as férias para você no período que você quer. Até por que isso? Porque o empregador, como ele que dirige a empresa, é ele que tem condições de dizer o melhor período que aquele empregado pode ficar afastado sem que isso traga prejuízo para as atividades laborais empresariais daquele local, daquele estabelecimento. Tá ok? Bom, a grande questão aqui da reforma no que tange às férias é a questão da possibilidade do parcelamento de férias. Hoje, o empregado, o empregador, enfim, podem chegar num consenso. Observação, a possibilidade de parcelamento das férias só pode ser feita por consenso, não é obrigado, tá? Em regra, o período de férias continua 30 dias. Agora, se o empregado concordar, esse período pode ser
quebrado em até 3 vezes, sendo que um período não pode ser menor que 14 dias e os demais não podem ser menor que 5 dias, tá ok? E também não pode ser iniciado quando tiver feriado antecedente, final de semana, tá bom? Agora, com certeza vai cair tanto aqui na prova, quanto se vocês forem prestar algum concurso, essa questão do período. Um período não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Tá bom, gente? Isso aqui é o nosso importante aqui da questão das férias. Bom, então, gente, importante aqui destacar, desculpa, aqui, quanto à questão das férias, que o gozo das férias, quem decide o melhor momento é o empregador. Prestar atenção nessa questão do prazo, da quantidade de períodos que o empregado pode gozar, ou seja, dessa possibilidade de parcelamento, desde que haja concordância do empregado. Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês também é observar quando o empregado tem faltas, tá? Em razão de alguns números de faltas durante aquele ano, ou seja, durante o período aquisitivo, se o empregado faltar, por exemplo, 12 dias de forma injustificada, ele não vai poder gozar de 30 dias, ele só vai poder gozar, por exemplo, de 24 dias. Então, observem esse quadrinho que tem no nosso material, tá? Porque isso também geralmente cai em prova, tá ok? Bom, além disso, vamos entrar aqui agora na nossa unidade 7, que é a questão das penalidades, né, das medidas que podem ser aplicadas ao empregado. Gente, para começar, é importante a gente destacar aqui que a aplicação da justa causa, como ela é a penalidade mais gravosa que pode atingir o empregado, ela tem que ser sempre a última, né, dentro de uma cronologia a ser aplicada. Mas, professora, e quando a falta é tão grave que não tem como você primeiro aplicar uma advertência, uma suspensão? Gente, aí nessa hipótese a justa causa pode ser aplicada de forma direta, claro, tá? Eu só observo para vocês que a justa causa, para ser aplicada, ela tem que ser de forma o quê? Imediata e atual. Eu não posso... verifiquei que o meu empregado tá vindo constantemente bêbado trabalhar, todo mundo está observando, isso passou 1, passou 2, passou 3 dias, 3 dias direto, o cidadão veio trabalhar bêbado, não conseguiu atuar dentro das atividades dele, 3, 4, passou-se um mês e eu nada fiz, ele está, digamos que ele tem entrado numa clínica de reabilitação, está até melhorando, aí agora eu posso mandar agora esse cidadão embora, esse empregado? Não, gente. A minha aplicabilidade dessa pena, ela tem que ser de forma imediata. Ela tem que ser atual. Eu estou falando aqui do caso de embriaguez, embora a gente fale de embriaguez habitual, ou seja, ela tem que ter um tempo, não é numa única vez que o cidadão chegou bêbado, que tem um motivo para aplicar uma justa causa. Mas eu falei aqui que ele estava 1 mês de forma reiterada vindo bêbado trabalhar. E é justamente quando ele está se reabilitando, procurando melhorar, eu vou e aplico a justa causa. Então, a gente tem que ponderar isso, tá ok? Peço para vocês também darem uma lida aqui na questão das espécies de justa causa, tá? Ou seja, ato de insubordinação, ato de improbidade, vocês verifiquem uma a uma, porque com certeza vai cair na prova, tá bom? As espécies de justa causa. Bom, por fim, aqui que eu trouxe aqui para a gente destacar aqui, que eu também acho importante, gente, é que com a reforma trabalhista, como a gente falou, a questão do negociado sobre o legislado, é importante a gente destacar o que é o acordo coletivo e o que é a convenção coletiva. O acordo coletivo, gente, ele é um acordo que é firmado entre a entidade sindical dos trabalhadores e uma determinada empresa. Enquanto que a convenção coletiva, ela é um acordo celebrado entre 2 sindicatos, ou seja, um sindicato dos trabalhadores e um sindicato patronal. Com a reforma trabalhista, inclusive, só para ressaltar,
A convenção coletiva ela ainda tem mais força que o acordo. Por quê, gente? Porque na convenção eu tenho os dois sindicatos aqui que conversaram e chegaram daquela determinada convenção. Então, a força dela é maior, inclusive, que o acordo. Tá bom? Gente, esses foram os pontos principais aqui da nossa disciplina, tá? Para a nossa prova, eu tentei dar uma resumida, bem resumida. Apontei esses pontos aqui que eu acho que vocês podem estudar com mais afinco, claro. Lembrem que tudo, né? A nossa matéria para a prova é da unidade 1 até a unidade 8, mas eu creio que todos se deram bem com esses insights aqui que nós propusemos aqui para estudo, tá bom, gente? Qualquer coisa, eu estou no fórum, mensagens, bons estudos e bom final de período para todos. Um abraço, até a próxima videoaula.